Olá, meus amigos! Estamos com mais um Café com Marcelo. Hoje, trabalhando um tema sensacional, que é o Triângulo das Bermudas, Mistérios e Lendas. Você vai adorar. Mas é claro, como é tradição, vai coar o seu café, que eu estou aqui te aguardando para que a gente possa juntos fazer mais um programa. Estou te esperando, é rapidinho. Chegamos em mais um episódio do programa Café com Marcelo. Inclusive eu vou abrir o programa de hoje dizendo que esse programa foi muito solicitado, esse tema foi muito solicitado e principalmente pelo Luiz, professor Luiz que está me vendo aí, o Felipe também pediu, o Tiago pediu, um número enorme de pessoas sugeriram essa pauta. Eu agradeço bastante a sua participação e colaboração aqui com o nosso programa. O Triângulo das Bermudas é talvez um dos lugares do nosso planeta que mais mistérios possui. Sem dúvida, é um espaço geográfico que, inclusive, traz medo às pessoas para navegar ou voar por essa região. Você vai ver agora exatamente a imagem aí na tela do triângulo que compõe essa região do Mar de Bimini, Sargassos, Bermudas, Bahamas, que é a região do Caribe. E você vai ter noção exata qual é a posição do Triângulo das Bermudas. Esse local, há séculos, ele vem sendo discutido sobre os vários desaparecimentos de navios. E depois, a partir do século XX, teve um marco aí de um desaparecimento que eu vou falar também. Exatamente a partir desse momento a gente começa a identificar o desaparecimento de aviões. Então essa incidência, ela não é apenas na navegação, ela também é no ar. Agora, acompanhe aqui o meu raciocínio. O Triângulo das Bermudas é uma região onde, teoricamente, do ponto de vista geológico, do ponto de vista natural, não há nenhuma questão ali que chame a atenção. Mas acredita-se, isso por várias experiências já narradas ao longo da história, de equipamentos náuticos, equipamentos de orientação, como bússola e hoje, no momento atual, inclusive GPS, perde as suas funções quando sobrevoa ou quando as pessoas estão navegando no triângulo. Muitos relatos dizem que as bússolas elas começam a girar de forma boba, no sentido horário, e algumas inclusive narram que as bússolas elas começam a girar anti-horário numa velocidade muito grande quando eles estão passando pelo Triângulo das Bermudas. Nós temos relatos também de pilotos de aviões, inclusive aviões modernos, que relatam anomalias nos seus aparelhos de localização geográfica. Isso nos faz pensar o seguinte: qual seria a força natural que poderia alterar, por exemplo, as bússolas? Claro que seriam questões de cunho magnético, né? Que poderia ter ali naquela região alguma incidência maior de influência magnética. Uma outra questão, que essa questão do magnetismo também nos traz para esse programa, é que muitos defendem, muitos teóricos estudiosos sobre o Triângulo das Bermudas, eles defendem que ali existem portais. Portais que levam para outras dimensões, para dimensões que vivem, né, ao mesmo tempo com a nossa,
né? Inclusive ideias, inclusive na física, de buracos de acessos ou portais, que você poderia estar transitando para uma outra frequência, para uma outra dimensão. E é claro que muitos dos desaparecimentos, tanto de navios como aviões, que são relatados ao longo da história, muitos desses aviões e navios, eles nunca mais foram encontrados. E uma coisa muito interessante, nem resíduo de óleo, nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de peça foi encontrado de muitos aviões, inclusive de vários navios, inclusive cargueiros, que eram de grandes dimensões. Bem, meus amigos, nós vamos agora para o segundo bloco e eu vou dar sequência a essa explicação, a essas questões misteriosas do Triângulo das Bermudas. E eu tenho uma coisa para te falar, esse programa vai ter parte 2. Então eu estou gravando agora a parte 1 e depois na outra semana vocês vão ter a parte 2. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vai esquentar o seu café para a gente continuar aqui tomando o nosso café no programa. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Bem, voltamos com o segundo bloco do programa Café com Marcelo. Tema de hoje, Triângulo das Bermudas, Mistérios e Lendas. Eu falei no bloco anterior de várias situações possíveis. Então, problemas de ordem magnética, teorias relacionadas a portais dimensionais, né, de multiversos, né, de teorias aí de possibilidades de coexistência de dimensões diferentes. Inclusive tem um filme antigo que vale a pena talvez até procurar no YouTube, que é o Retorno de Nimitz, que era um porta-aviões. A história, na verdade, ela pega uma história fantasiosa sobre o Triângulo das Bermudas, mas é pautado em algumas narrativas de algumas experiências que algumas pessoas relatam que foram vividas de forma real, né? Mas claro que não há provas documentais disso, né? Mas o filme ele fala o seguinte, de um porta-aviões da tecnologia de 80, ele volta, ele entra num portal dimensional no Triângulo das Bermudas e ele volta no tempo. Que tempo é esse? Justamente no meio da Segunda Guerra Mundial. E quando isso ocorre, né, vem o grande dilema, né? Se aquele porta-aviões com tecnologia da década de 80, com aviões da década de 80, com equipamentos modernos em comparação à década de 40, sem dúvida nenhuma, poderia mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. E aí nasce, né, um debate, inclusive, de ordem filosófica, né, sobre essa interferência ou não. De fato, a ideia, na verdade o problema todo que eu estou levantando aqui é a ideia do Triângulo das Bermudas. Quer dizer, de fato, quais são os fatores que levam a esses navios e aviões desaparecerem, né? Como no filme, ele entra num portal e depois ele regressa e ele volta da mesma forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem relatos interessantíssimos sobre o Triângulo das Bermudas de embarcações que desapareceu, né, durante muito tempo, durante décadas, e depois que ela foi procurada, expedições foram atrás, inclusive de resgate, e essas embarcações não foram encontradas, e depois de muito tempo, depois de décadas, elas foram novamente, tem vários casos de navios que foram encontrados navegando, né, mas sem nenhuma tripulação, absolutamente sem ninguém. E o que é mais incrível, né? Ok, poderia até ter uma hipótese de uma epidemia na embarcação, a tripulação inteira morreu, mas e por que não ter as ossadas, os corpos, né? Por que a embarcação à deriva, sozinha ali, durante tantas décadas? Segundo ponto, como que nenhuma outra embarcação ou até mesmo nenhum avião avistou essas grandes embarcações à deriva no Triângulo das Bermudas? Então são questões que nos causam muitos interesses. Ainda
nessa questão da navegação, existem vários relatos que falam, inclusive, de que o Triângulo das Bermudas também é chamado de Triângulo do Diabo, né? Triângulo do Demônio. E por que que eles levam e classificam aquela região dessa forma? Não só por causa dos desaparecimentos, mas eles falam que ali é um lugar onde as embarcações elas são assombradas, né? São interferências das trevas, são interferências malignas que possui naquela região, que acaba fazendo com que essas pessoas, essas embarcações, elas desapareçam. Agora tem uma questão interessante que vale a pena dizer aqui, pontuar, que é o seguinte: existe uma casuística. Que casuística é essa em relação ao Triângulo das Bermudas? A maior parte, prestem bastante atenção no que eu estou dizendo, a maior parte dos desaparecimentos, seja aéreo ou naval, aconteceram no mês de dezembro. É impressionante quando você pega os inúmeros relatos de desaparecimento, eles aconteceram quase sempre na região do Triângulo das Bermudas no mês de dezembro. Então isso é uma coisa também para ressaltar aqui no programa, né? Porque é um aspecto assim, muito pontual e que vale a pena a gente pesquisar e pensar. Meus amigos, vamos agora para o labirinto das ideias. Eu estou aqui te esperando para a gente tomar o nosso café juntos, né? E eu ir para a última parte do programa de hoje. Hoje eu estou voltando o programa mais para a parte naval, dos desaparecimentos, né? Mas contextualizando junto disso um pouco do que é o Triângulo das Bermudas. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vai lá esquentar seu café. Pois bem, chegamos no labirinto das ideias. Momento que nós vamos agora finalizar as reflexões sobre o programa de hoje, Triângulo das Bermudas. Espero que você esteja gostando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de clicar lá, dar um like no nosso vídeo. Isso é muito importante, pessoal. Vocês que nos acompanham, por favor, clica lá no sininho também, quer dizer, acompanhe e participe do nosso programa. Inclusive o programa de hoje é resultado de sugestões de pessoas que vêm nos acompanhando. Bem, eu vou indicar um livro para vocês, um livro clássico sobre o Triângulo das Bermudas. Eu adquiri esse livro em 1990 e o autor é o Charles Belletz, inclusive aquele que desenvolveu o sistema de idioma Belletz para aprender o inglês, enfim, exatamente esse autor. E o nome é O Triângulo das Bermudas. É um livro muito legal, bem completo, e ele é da época ainda do Círculo do Livro, que poucos de vocês aí mais jovens sabem, mas era uma empresa que cuidava da distribuição de livros. Você podia se associar, enfim, e ele sempre vinha com capa dura, com uma qualidade muito boa. Felizmente acabou esse processo, mas enfim, indico esse livro para vocês, que para começar a conversar sobre esse assunto, discutir esse assunto, esse livro é muito legal. Bem, finalizando o assunto então do programa de hoje. Triângulo das Bermudas, uma região extremamente interessante. Inclusive você vai ver agora algumas imagens de alguns navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vai ver algumas imagens que vai mostrar um pouco, são imagens, claro, a maior parte delas preto e branco, mas você vai ver um pouco dessas embarcações. Então são embarcações grandes. Eu vou contar alguns casos de reboques também. Olha só que interessante. Nós temos vários relatos de rebocadores profissionais puxando navios que tiveram problemas mecânicos na região do Triângulo das Bermudas. Outro fato também muito comum na região. E tem uns 4, 5 relatos que eles falam o seguinte, que o reboque estava puxando a embarcação, né, os cargueiros, e de repente esses reboques perceberam que o motor, que outrora estava no máximo por conta do peso da embarcação,
e claro, a resistência da água, de repente ele sentiu o reboque desacelerar. Olhando para trás, simplesmente os navios que estavam sendo rebocados, ou navio, né, que estava sendo rebocado, simplesmente desapareceu. Aí você vai falar assim, mas é real isso? Bem, nós temos relatos escritos, que são diários de bordo, escritos por capitães dessas embarcações, que narram esse desaparecimento. Inclusive, alguns desses casos virou processo na área do seguro, né, das empresas seguradoras, justamente pelo desaparecimento e sem nenhuma resposta objetiva e clara sobre esses desaparecimentos. Agora, essas embarcações, nós temos relatos só no século XX? Não. Olha, nós temos relatos sobre o Triângulo das Bermudas mais ou menos a partir do século XVI, porque quando o europeu ele começa a efetivamente a navegar aqui para a América, quando ele começa a vir para a América e principalmente o comércio na região caribenha aumenta, é muito comum que você tenha uma quantidade grande de navios nessa região. E nós temos documentos históricos do século XVI, XVII, XVIII que falam sobre desaparecimentos de navios em uma determinada posição geográfica, que hoje nós sabemos que é a região do Triângulo das Bermudas. Então, meus amigos, olha, eu digo a vocês, o programa de hoje é um programa muito interessante, muito legal, porque trata um tema muito diferente, né? Mas eu quero agora finalizar o programa com um posicionamento que eu e a equipe do Café acredita ser muito importante. Que posicionamento é esse? Nós defendemos com todas as convicções a necessidade da manutenção das ciências humanas desde a educação infantil até a universidade. As ciências humanas, sendo filosofia, sociologia, história, geografia e todas as ciências afins, são fundamentais para a construção da cidadania de um país. O povo, as pessoas, elas precisam ter acesso a essas áreas, porque essas áreas elas são transformadoras. Então fica aqui a nossa posição e já digo que nós vamos fazer um programa logo em breve falando sobre a importância da filosofia, a importância da sociologia, da história, geografia e ciências afins para a educação de uma sociedade, de um povo. Eu agradeço profundamente você acompanhar o nosso projeto. Convido você que ainda não nos segue no YouTube, que você clique lá e você passe a nos seguir e defender essa causa. Qualidade de informação na internet. Um grande abraço e até o próximo Café com Marcelo.